Madonna. Quem é a Madonna? Para nós podermos entender a simbologia que ela traz no show, é preciso você entender que é uma questão também espiritual. Os católicos acreditam que o Papa é o representante de Deus na Terra. E, portanto, ele tem a sua maneira de se vestir, ele tem suas vestes, suas características. Você não vai ver um Papa, né, pelo menos não publicamente, em um bar ou em uma casa de má reputação. Aí eu te pergunto, e se houvesse um Papa do outro lado, como ele seria? Como percebemos, até mesmo através do símbolo do anticristo, tudo no inferno é invertido. Então, se existisse um Papa que representasse as entidades malignas, ele seria o oposto do que o homem pensa representar a Deus. Ao invés de um homem, seria, com certeza, uma mulher, ou melhor dizendo, uma bruxa. Madonna, ao longo da sua carreira, ela mesma demonstra isso. Uma das suas músicas mais famosas se chama Lick a Praia, traduzindo literalmente como uma oração. Esse clipe foi lançado em 21 de março de 1989. Já tem boas décadas aí nas costas. Nele a Madonna aparece correndo e de repente cai. Logo em seguida corta para uma cruz pegando fogo. A mensagem é pesada. Queimar tudo aquilo que as pessoas acreditam, tudo aquilo que o cristianismo representa e conquistou. Mais para frente a gente observa uma igreja, uma casa de oração, com a imagem de um ídolo. O ídolo, cumprindo as Sagradas Escrituras, ele começa a ganhar vida a partir do momento da devoção, da idolatria da Madonna para com aquela estátua. Começa a sair lágrimas dos seus olhos, indicando que ele começa a criar vida, e a Madonna se vê caindo. Ela cai fisicamente e já no plano espiritual você vê ela caindo do céu, representando a queda deste ídolo. Em seguida ela é agarrada por um dos seus anjos e é como se ela renascesse em uma segunda vida. Depois ela encontra um punhal e esse punhal passa para ela as chagas de Cristo. A sua devoção ou fé, né, considere como você quiser, aumenta e através dela o ídolo ganha vida com um propósito, de possuí-la. O coral canta, representando os seus anjos, e continua com ela dançando em frente às várias cruzes pegando fogo, ou seja, várias almas sendo perdidas, várias almas sendo destruídas, o cristianismo desaparecendo junto com o fogo nas cruzes. Na época que isso aí foi lançado, muitas pessoas mais ligadas para o espiritual se sentiam até mal de assistirem esse clipe e não gostavam. Reclamavam com seus filhos quando viam escutando a música, que é muito bonita. Eles usam todo o talento terreno e espiritual para produzir essas obras. Se a mensagem fosse passada diretamente, né, isso inclusive foi perguntado ao próprio Cristo, quando ele falava em parábolas. E os apóstolos questionaram, dizendo, Senhor, o Senhor não quer que as pessoas entendam? Por que o Senhor fala em parábolas? Por que não fala diretamente para que assim elas possam entender? E Jesus explicou que muitas não têm o dom para receber essas mensagens diretamente. Elas precisam ir decifrando para entender aos poucos. Então é a mesma coisa aqui, né? O diabo ele usa suas táticas também. Os novos clipes da Madonna, meus irmãos, os novos shows dela, não tem mais nada subliminar. É escancarado, é homenagem ao diabo o tempo todo. Eu considero a Madonna a sacerdotisa, a bruxa, a papa do demônio. Você pode ter certeza disso. E o fato dela vir para o Brasil comemorar os seus 40 anos tem uma simbologia muito grande. Como você sabe, essa terra aqui ela é de fato muito rica. O mundo todo, embora nunca admitiu, está de olho no Brasil. Você está vendo nós, né, principalmente depois dessas denúncias do Elon Musk, você está vendo a gente ser pauta aí nas principais mídias do mundo, nos principais países do mundo. Não há como ignorar, não há como deixar o Brasil de mão. É por isso que eu acho que muita coisa vai mudar. O número 40, ele sempre esteve associado a uma nova era. E essa nova era tem que começar onde tem mais recursos. O ponto inicial. E o Brasil pode ser esse lugar. Se a gente der uma analisada na Bíblia e em outras religiões, eu achei esse artigo aqui na internet, ele diz o seguinte, ó. O 40, ele é citado no Velho Testamento como um tempo necessário de preparação. Como assim, Davi? De onde vem isso? Vamos lá. No dilúvio, o que foi o dilúvio? O episódio do dilúvio. O dilúvio foi o fim de uma era e o início de uma nova. Quantos dias ele durou? Foram 40 dias de chuva sem parar dia e noite. Depois daquilo, surgiu uma nova era, sem o que nós acreditamos, os Nefilins, que eram descendentes direto de anjos, os anjos caídos,
que assim também como está escrito, eles possuíram as filhas dos homens, se encantaram pela beleza delas e deram início a uma nova raça que era muito mais selvagem, muito mais rebelde. Para vocês verem como as coisas casam e eles tentam esconder essa grande verdade, meus irmãos. Eu encontrei essa imagem aqui, né, navegando aqui na internet, fazendo as pesquisas. Olha só essa foto real, não é montagem, certo? Olha o tamanho desse cavalo, ó. Você vê que um homem comum não iria montar esse cavalo, né? E muitos animais, muitas pessoas inclusive que têm o que a ciência chama de gigantismo, né, considerando como uma anomalia, na verdade vem dessa época aí, ó. Algumas pessoas trazem no seu DNA, tem um nomezinho também, que às vezes não passa direto de pai para filho. Vai passar para um bisneto lá na frente, na terceira, quarta geração, né? Então essas pessoas que lá no passado tiveram alguma ligação com esses seres, né, os Néfilins, faziam parte dessa linhagem, às vezes é passado para muitas gerações na frente, porque aquilo está no código de DNA da pessoa, daquela linhagem, né? Então só vem desenvolver bem depois. Aí eles não falam disso, né? Senão muita coisa na história teria que mudar. Então eles falam de simplesmente uma anomalia, né? Mas aí você vê animais também com a mesma anomalia, que coisa que esquisita, não é? Mas seguindo aqui, né, a nossa explicação sobre os 40 dias, foi assim então no dilúvio, né? Começou uma nova era. Ainda no Velho Testamento, na época de Moisés, está escrito que foram 40 anos de peregrinação do povo judeu andando ali no deserto, né? A intenção era eliminar os maus que estavam ali no meio, as pessoas que não tinham jeito. Então Deus fez com que o povo andasse 40 anos pelo deserto para eliminar esse povo. Ainda usando o número 40 e o exemplo de Moisés, né? Ele passou 40 dias no Monte Sinai. Então veja que esse número 40 ele não é por acaso. A Madonna não veio para o Brasil por acaso. Esse número 40 ele é muito simbólico, porque ele está associado a uma nova era, a um novo começo, as coisas mudando. E não precisa ser nenhum gênio para entender, né, que essas mudanças estão aí já no gatilho, né, já estão engatilhadas. Você vai ver o banimento da moeda física, né, você vai ver a junção de todos os documentos em um só. Um poder na mão do sistema que jamais foi sonhado nem pelos maiores imperadores do mundo, sabe? Bloquear, cancelar completamente uma pessoa. O sistema terá esse poder na mão. Então é uma nova era que vai surgir. Uma era de controle total dessa entidade, que pode ser o anticristo. Não sei se físico ou um sistema, né? Mas enfim, vamos lá. Continuando, o nosso Salvador, o Messias, ele passou 40 dias de jejum. Também foram 40 dias entre a sua ressurreição e a ascensão do Salvador. Um estudo feito sobre as gerações que levaram até Cristo diz que foram 40 gerações entre Abraão até chegar no Messias. O Buda, né, assim também como Moisés e Maomé, eles receberam a sua missão, a missão divina, com seus 40 anos de idade. Por isso que até hoje muitas pessoas dizem que a vida realmente começa apenas aos 40 anos. É quando você realmente está preparado, está maduro o suficiente para cumprir uma grande missão, né? Você vê que quando você é mais jovem, vários cargos você não pode nem sequer competir, né? Não pode nem entrar porque não consideram você maduro o suficiente. E se a gente seguir aqui, levar a Islã, levar outras religiões, você vai ver que o 40 está sempre presente, né? Então a Madonna vir para cá comemorar os seus 40 anos de carreira, né? Não é 40 anos de idade não, viu família? É 40 anos de carreira, né? A bichinha já tá passando, né? A gente tinha um vídeo muito bom e acredito que muitos de vocês também, quando a gente falou no número 40, devem ter lembrado desse vídeo, que ele falava sobre a numerologia dos poderosos, né? Dos donos do mundo, daqueles caras que se acham iluminados, né? A gente tinha esse vídeo aqui muito bom, não sei nem se está no ar ainda. Então, meus irmãos, nada que está sendo feito aí é por acaso. Além dessa questão toda espiritual, também tem a questão material, que é um dos mais absurdos, principalmente em um momento que o Brasil deveria todo, né, estar concentrado, inclusive em respeito às pessoas que estão sofrendo no Rio Grande do Sul. Esse show deveria ser cancelado, né? Mas ele não só não é cancelado, como ele ainda vai gerar todo esse prejuízo para nós. A Madonna vai embolsar aí, pessoalmente, 17 milhões de reais. Mas não para por aí. As despesas do show vão ultrapassar 60 milhões tranquilamente. E eu provo isso com a própria mídia. Veja, show da Madonna, essa é a matéria da CNN. Show da Madonna no Rio mobilizará mais de 3 mil policiais em esquema reforçado, diz a PM. Tem policial sobrando?
Você, quando é assaltado, quando você precisa da polícia, você liga, tem viatura sobrando para te atender? Não, mas vão levar 3.000 policiais para proteger, para defender, para garantir que haja ordem em um show de uma pessoa que representa justamente a desordem, o desrespeito. Ela mesma se considera uma vagabunda, né? Então essa mulher responsável pelo surgimento de artistas como a Anitta, porque foi tudo com a Madonna, né? A Madonna é que fazia seus shows, né? Lançava os seus produtos muitas vezes pior do que aquelas que trabalham com conteúdo adulto, né? Que faz vídeo adulto para filme. E essa mulher conseguia se superar, porque envolvia simbolismo, ADP e várias outras coisas terríveis que eu prefiro nem citar. Então ela vem pra cá, mas no show dela tem que ser garantida a ordem, porque é uma questão espiritual. Os seguidores de Satã sabem bem quem é ela. Então é uma divindade que está vindo aqui para eles. É uma representação de uma divindade. Não é qualquer pessoa. E por isso é que eu e você vamos pagar, mesmo não gostando, mesmo não querendo esse tipo de show, nós todos vamos pagar. Afinal de contas, isso aqui, né, como dá prejuízo, embora a mídia esteja falando aqui que vai trazer mais de 300 milhões, se você levar em consideração, né, esses 3.000 policiais que vão estar ali, se você levar em consideração os hospitais, com uma demanda muito maior atendendo esse povo, que vai ali estar se pegando, né, sem se prevenir nem nada, fora acidente que acontece na estrada, porque esse show a galera vai para beber, para usar as ervinhas muito loucas, depois pega os seus carros, sai se acidentando por aí, muito prejuízo, né, até as vias públicas também. Então quando você levar tudo isso em consideração, você vai ver que não tem lucro nenhum. Tanto é, né, meus irmãos, que se houvesse lucro, não precisaria a participação do Estado, né? A própria iniciativa privada, ela mesma poderia fazer um show aqui, né? Eu vou fazer um show lá no Brasil, vou ganhar muito dinheiro, mas não é assim. Precisa-se sempre, né, do dinheiro público, da intervenção do Estado para que esses eventos aconteçam. Porque a grande verdade, meus irmãos, é essa. Você, quando anda por aí na rua, quando você passa de frente a bars, shopping centers e etc., você vê alguém tocando as músicas da Madonna, você não vê, né? Esses artistas como ela vivem do passado, do que foi no passado. Tem a relevância que tem por conta do que já foi feito no passado, na era de sucesso, não por hoje. Então é óbvio que se eles lançam um show, não vai dar essa grana, vai dar prejuízo, né? Então precisa sim da participação do Estado, ainda mais uma como ela que exige um monte de coisa. Ela vai trazer 3 academias. Ela reservou, para vocês terem noção, 90 quartos do hotel, tá? Trouxe 200 pessoas da equipe, 270 toneladas de equipamentos. Além disso, 30 caminhões, 40 luvas de boxe, eu amei. Até porque ela trouxe muita coisa pra academia, tá? Tá achando que ela vai ficar parada até o dia do show? Que nada, ela trouxe, eu vi. São 3 aviões de carga, 3 academias completas, matou. 3 academias completas. Tem gente que fala, gente, mas ela vai aguentar o show na idade dela? Quero ver você viajar e levar 3 academias completas, tá? E 45 baús. Ela tá trazendo aquilo ali com equipamento pessoal dela, porque aquilo ali tem artefato, tem simbologia, tem coisas que eles vão buscar lá no fim do mundo, porque acreditam que aquilo tem poder, né? Então aquilo tem que estar presente no seu show. O povão não acredita nisso, o povão acha que é bobagem. Não, é porque esses equipamentos não tem aqui conversa, né? Não precisaria 2 aviões de carga se não houvesse muita simbologia e se eles não tivessem a crença que muitos desses objetos têm poder. Então precisa se trazer aqueles objetos para exercer a influência espiritual naqueles que estarão presentes. Eles esperam pelo menos 1,5 milhão de pessoas ali na praia. 1,5 milhão. A mídia, inclusive, está chamando isso de um Réveillon fora de época, para você ter noção, né, do peso disso aqui. Eles estão marcando o início de uma nova era, justamente em que dia? No sábado, né? O dia que o próprio Deus descansou ao construir o mundo. A simbologia, meu irmão, não para, é muita simbologia. Então, falando em grana, né, são 17 milhões que vai para o bolso dela e mais 20 milhões gasta aí com essas muambas, né, que ela vai trazer, esses artefatos. E somando tudo no geral, né, despesa de hotel e tudo, chega-se à casa dos quase 60 milhões. O governo do estado do Rio de Janeiro, né, que vive quebrado, diga-se de passagem, o Rio de Janeiro é um estado que gera prejuízo, ele precisa do dinheiro dos outros estados para se manter, e ele vai gastar essa grana toda, né, vai bancar essa grana toda, e outra parte vai ser Itaú e a cerveja, né, a Heineken, que vão aí bancar a outra parte. E aí eu pergunto mais uma vez, se é uma coisa que dá dinheiro, por que é que o estado precisa pagar? Por que é que a gente não vê, né, o Rio de Janeiro com grana,
ficando bem com esses tais lucros aqui, 300 milhões. Você não vai ver isso. Então, meus irmãos, é terrível em todos os sentidos, né? E isso aqui vai trazer bênção para o Rio de Janeiro? Muito pelo contrário. Depois que isso aqui for feito, essas cerimônias ritualísticas satânicas, vocês podem esperar aí que muita tromba vai vir, né, para o nosso querido estado do Rio de Janeiro. Pode ter certeza disso. Enfim, meus irmãos, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. E se vocês quiserem que a gente faça uma análise do show, né, se valer a pena, esse vídeo tiver uma boa audiência, eu vi que vocês estão interessados. Depois que houver o show, ainda nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo não houve, eu posso fazer aqui um vídeo, tá certo? Fazendo uma análise. O que vem da Madonna não tem surpresa não, meus irmãos. É a mesma coisa de você ver um evangélico, né, um padre católico falando em Deus, falando em Cristo, né? Ah, ele falou em Cristo no minuto tal. Claro, né, a fé do cara. Então você acha que o oposto também não vai fazer o mesmo? Eles não falam diretamente, mas vai estar cheio de simbologia e maldições jogadas ali naquelas pessoas sem que elas nem percebam e nem aceitem, né, essa verdade. Isso é muito errado o que tá fazendo. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. É isso, meus irmãos. Deixa teu comentário, deixa o teu like. Não perca a oportunidade de trabalhar com a inteligência artificial, de usá-la a seu favor desse mercado aí que vai ser cada vez mais necessitado. A gente tá com um curso muito bom e deve encerrar dia 10, tá certo, família? Eu disse dia 15, mas acredito que só vai até dia 10. Participa, depois que acabar eu não voltarei mais com esse curso. Tá certo, família? É uma parceria que a gente conseguiu, o curso não é meu, mas vale muito a pena. Link vai estar aí no primeiro comentário fixado. Não deixa a oportunidade passar, porque quem deixa fica para trás. Um abraço e fui!